O Núcleo Experimental, que é esse grupo que eu faço a direção artística atualmente, ele começou alguns anos depois dessa época da Comédia dos Erros, né? Depois da Comédia dos Erros eu dirigi mais algumas peças, enfim, estava no início, vamos dizer assim, da vida profissional como diretor, né? Conheci muita gente interessante, muita gente legal na USP, no mestrado. Eu não concluí esse mestrado, eu cursei todas as disciplinas, mas quando eu ia qualificar, a Comédia dos Erros tinha um roteiro de viagens imenso naquele semestre, indo para vários lugares, para vários festivais, com várias apresentações em várias cidades, e acabou que eu não fiz a qualificação naquele semestre, também não fiz no próximo, e acabei conversando com o Clóvis e falando assim, eu acho que agora vou ter que fazer uma opção, ou eu me dedico integralmente a concluir esse mestrado e investir nessa carreira acadêmica, ou eu vou para o outro lado e vou diretamente para a prática, e o que estava me chamando naquela hora era a prática, assim, né? Tinha bastante coisa acontecendo e perspectivas, enfim, perspectivas interessantes, assim, com todas aquelas pessoas que eu estava conhecendo, né? Foi na época que eu conheci Jamil Dias, Gerson Esteves, Jussara Moraes, pessoas que tinham uma atividade teatral muito forte, muito interessante, eram muito ativos naquela época, e a gente acabou fazendo várias coisas juntos, né? Especialmente um musical chamado E20, As Folias do Século, que a gente... enfim, era uma oportunidade muito interessante, assim, e eu acabei não concluindo esse mestrado, mas continuei dando aula. E aí, pouco tempo depois, eu conheci o André Ferreira, que era o dono do Teatro Augusta, na época. E eu falei, André, por que a gente não faz... O Augusta tinha duas salas, uma sala principal e uma sala pequena, chamada Sala Experimental. Por que a gente não cria um polo de atores que vão produzir espetáculos especialmente para essa sala experimental? Né? A gente pode fazer workshops, a gente pode fazer oficinas, a gente pode fazer um corpo estável de atores e produzir ao longo do ano peças para esse espaço chamado Sala Experimental. E o André gostou da ideia e a gente criou o Núcleo Experimental do Teatro Augusta. Foi assim que o Núcleo Experimental surgiu. Ele surgiu como Núcleo Experimental do Teatro Augusta, 15 anos atrás. A gente fez lá algumas peças, a gente fez RJ, que era uma adaptação de Romeu e Julieta, feita por 4 garotos, 4 atores homens, que faziam todos os papéis da peça. Depois a gente fez uma outra peça chamada Mojo, de um dramaturgo britânico chamado Jazz Butterworth. E por fim a gente fez juntos lá no Núcleo Experimental do Teatro Augusta, a gente fez uma peça do Bernard Shaw chamada Cândida. E foi lá que eu conheci o Sérgio Mastro Páscoa, que fazia Cândida, que acabou depois se tornando meu sócio, e a gente migrou do Teatro Augusta para ter o nosso próprio núcleo experimental, né? Que é esse lugar onde a gente está desde 2012, ali na Rua Barra Funda. Quer dizer, evidentemente é um espaço alugado, né? Mas é alugado, mas é a nossa sede, é onde a gente
ensaia os nossos espetáculos, é onde a gente tem nossa produção, funciona lá, nosso escritório, nosso acervo de cenografia está lá, nosso acervo de figurinos está lá, é onde a gente estreia algumas das nossas peças, não todas, porque é um teatro pequeno, né, para 65 pessoas, e que tem uma característica física muito peculiar, né, uma sala pequena, uma sala de teatro pequena. Mas desde que a gente está lá, muita coisa, a gente produziu muito desde que a gente está lá, né? E é onde a gente também dá as nossas oficinas, nossos workshops e tudo mais. E desde que a gente está lá, a gente já foi fomentado também 3 vezes pelo Programa Municipal de Fomento ao Teatro da cidade de São Paulo, que é um programa muito importante para companhias e corpos teatrais estáveis que promovem pesquisa continuada. E essa pesquisa continuada é uma pesquisa que tem muito a ver com o trio, vamos dizer assim, que é, de certa forma, a alma do núcleo experimental, que somos eu, a Fernanda Maia, que está comigo desde aquela época lá, estamos vindo desde Sorocaba juntos, e a Inês Aranha, que se juntou a gente em 2005, no RJ. E essa pesquisa continuada, ela tem a ver principalmente com criar uma certa metodologia para o trabalho do ator, que é a pesquisa da Inês, utilizar e pesquisar diferentes maneiras de incorporar a música e o canto ao teatro, que é a pesquisa da Fernanda, e a minha pesquisa, que é a ligação entre o texto teatral e a imagética, que obviamente vem do lugar do lugar da minha formação, que é a arquitetura. Então, essas 3 pesquisas, elas se auto e se retroalimentam entre si, né? Elas nunca aparecem sozinhas num espetáculo, às vezes tem mais um pouco a mão da Fernanda, às vezes tem mais um pouco a mão da Inês, às vezes tem um pouco mais a minha mão, mas a gente vem trabalhando nisso juntos há quase 15 anos, né? E aí foram muitas peças, o núcleo produziu já muitas peças, desde o RJ, Mojo, Cândida, a gente fez Senhora dos Afogados, a gente fez Casa Cabul, depois uma peça que mudou de nome e numa segunda versão ela virou No Coração do Mundo, a gente fez Bichado, Universos, Mormaço, Preto no Branco, Ou Você Poderia Me Beijar, Urinal Musical, Ao Pé do Ouvido, Senhor das Moscas, Lembro Todo Dia de Você. Eu vou esquecer um monte, mas enfim, Eu Sei Exatamente Como Você Se Sente, 1984, eu devo ter esquecido várias, sempre com essa abordagem, vamos dizer assim, né? Que passa por mim, pela Inês e pela Fernanda. Paralelamente a isso, uma das coisas que a gente fala muito lá dentro do núcleo é que o nosso trabalho dentro do núcleo fica cada vez melhor toda vez que a gente sai do núcleo e faz algum trabalho fora, né? Eu fico falando dela porque, na verdade, as nossas carreiras estão completamente interligadas uma na outra, né? É uma parceria de 27 anos. Parceria de 27 anos. E 1 ou 2 anos depois que a gente abriu essa sede, que a gente resolveu abrir essa sede, foi uma época que eu senti um período de uma certa estagnação, assim. É curioso, né? Porque depois de abrir a sede, eu acho que o esforço de abrir a sede que a gente empreendeu, a energia para abrir essa sede, ela foi tão grande, foi um período de dedicação tão intenso, né? De trabalho mesmo. Quando eu falo trabalho, não é só trabalho
intelectual ou de gerenciamento ou trabalho administrativo, mas um trabalho braçal mesmo, né, de colocar a mão na massa, pintar as paredes e fazer faxina e tudo mais para abrir um espaço aqui na cidade de São Paulo. Eu acho que tanto esforço foi empreendido aí, e daí a gente produziu várias peças num curto período para preencher a grade de horários dessa nova sede, e eu senti que eu precisava fazer alguma coisa, que eu precisava não me reinventar, mas me desafiar de novo, de alguma forma. E aí eu pensei, puxa vida, eu deixei aquele mestrado pendurado, né? Nunca foi um assunto que eu lidei muito bem, assim, esse mestrado que ficou pendurado no ar, assim. Não é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Deixar essas questões, assim, inconclusas. Aí eu descobri esse lugar que estava com esse programa aberto de mestrado em direção teatral, e era em Londres. E eu fiz a entrevista e passei, e aí fui morar esse período lá. E foi crucial, assim, foi absolutamente determinante. E parecia que era exatamente o que era necessário naquele momento para dar essa lufada de ar fresco, assim, sabe? Nos procedimentos, na metodologia, nas referências, né? Tive professores incríveis lá na faculdade, e depois uma das matérias desse mestrado, uma das disciplinas foi cursada em Moscou, lá, com herdeiros do Stanislavski, herdeiros, por incrível que pareça, herdeiros de segunda geração da técnica do Stanislavski. Então eu tive aula com um professor que teve aula com uma aluna do Stanislavski. É isso.